Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão, que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Salum. Salum foi pai de Uquias, e Uquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate, Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate, e Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera, e Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana, e Eucana foi pai de Abiasaf, e Abiasaf foi pai de Azir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai, e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe, e Eliabe foi pai de Jeroão. Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei. Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Ragias. Ragias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda na presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo. Do grupo de famílias de Coate, Remã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana, e Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi, e Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate, e Maate era filho de Amassai. Amassai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate, e Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf, e Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar, Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi, Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia.
Simei era filho de Micael. Micael era filho de Baazéias. E Baazéias era filho de Malquias. E Malquias era filho de Etni. E Etni era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. E Etã era filho de Zima. Zima era filho de Simei. E Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro colo. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abdi. E Abdi era filho de Maluque. Maluque era filho de Razabias. Razabias era filho de Amazias. Amazias era filho de Uquias. E Uquias era filho de Anzi. Anzi era filho de Bani. E Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. E Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. Finéias foi pai de Abisua. E Abisua foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. E Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. E Meraiote foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. E Aitube foi pai de Zadok. Zadok foi pai de Aimaas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam às cidades foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que era uma das cidades para os fugitivos, e as cidades de Jatir, Libna, Estemoa, Ilem, Debir, Azã, e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficam ao redor delas, no território de Benjamim. Eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Jebes, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, da família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naphtali e Manassés do Leste, na região de Bassã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gad e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Desta maneira, o povo de Israel deu aos levitas, para nelas morarem, cidades e as terras de pastagens que ficam ao seu redor. As cidades que ficam no território de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma das cidades para fugitivos que ficava na região montanhosa, Gézer, Joquimeão, Bet-Orão, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do Oeste, eles receberam as cidades de Aner, Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, essas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do Leste, Golã, na região de Bassã, e Astarote. No território de Isacar, Quedes,
Daberate, Ramote e Anem. No território de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reob. No território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Ramon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do Rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer e Planalto, Jaza, Quedemote, Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jazer. Capítulo 7. Isaacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Uá, Jazube e Sinron. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Eles foram chefes de família dos grupos de famílias de Tolá, e foram soldados famosos no tempo do rei Davi. Os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer, Jediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Ir. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para serviço militar. Beque foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimote, Abias, Anatote, Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Jediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Getã, Tarsis e Aizar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naftali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salom. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram o nome de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Maca. Sêmida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Efraim foi pai de Sutela, e Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate, e Taate foi pai de Eliada. Eliada foi pai de Taate.
Taate foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eliade, e foram mortos quando tentaram roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Depois teve relações com uma mulher. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será. Ela construiu as cidades de Bet-Aron de baixo e Bet-Aron de cima, e os em Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef. Rezef foi pai de Telá, e Telá foi pai de Tam. Tam foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde, e Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num, e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aiá, as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São estes os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São estes os descendentes de Aser. Ele foi pai de 4 filhos, Iná, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Rotã, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeubá e Arã. Jotão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Inã, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnéfer, Sual, Beri, Ira, Bezer, Rode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. Os descendentes de Jéter foram Jefoné, Pispa e Arã. Os descendentes de Ula foram Ará, Raniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Capítulo 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafá. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Jefufã e Hurã. Os descendentes de Eude foram Maamã, Aias e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá e Aiúde, foi o chefe deles nessa mudança. Saraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Rodes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. O nome deles eram Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizã, Semede. Semede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema
foram o chefe das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulã, Ezequi, Eber, Ismerai, Islias, Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispan, Eber, Eliel, Abdom, Zincre, Hanã, Hananias, Elão, Antotias, Ilfideias e Penuel. Entre os descendentes de Eurão estavam Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho, Abidom. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquisua, Aminadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia, Acás. Acás foi pai de Jeoada. Jeoada foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafá. Rafá foi pai de Eliasa. E Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azael, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias. Isto foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas da tribo de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Omri. Entre os seus antepassados estavam Enri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, neto de Rodavias e bisneto de Rasenuá. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi e neto de Micre. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim,
Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera e bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.770 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Hassub, neto de Azricão e bisneto de Razabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebacar, Eres e Galal. Matanias, filho de Mica, neto de Zinri e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galaal e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas cidades que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon, Aimã. Salum era chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções: norte, sul, leste e oeste. Cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes e moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 chefes eram levitas e eram responsáveis por este trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no templo. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam, quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite e do incenso das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de família de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo da família de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram líderes e moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abidom. E os outros eram Zur, Quis, Baal,
Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Aminadab e Isbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, e Merib-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaerá, e Jaerá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineia, e Bineia foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eliasa, e Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Terminamos por hoje.